Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma leitura de velas profissional, cara. Você vai começar esse vídeo sem entender nada, mas no final, cara, você vai estar lucrando muito com o padrão de vela, tá? Vou te ensinar como funciona, como você pode lucrar e como você vai ter resultados, beleza? Tudo nesse vídeo, passo a passo, então veja do começo ao fim. Fala pessoal, Pedro aqui falando, cara. Esse vídeo é muito importante porque padrão de vela sempre acontece. Sempre vai ter ali uma leitura que você vai ter que fazer das velas, tá? Então o gráfico tá rolando, você tem que analisar, porque senão talvez você faz a estratégia tudo bonitinho que você tem na sua cabeça, só que a leitura de velas, cara, vai estar de uma forma negativa. Então você vai acabar fazendo a entrada e o que vai acontecer? Você vai tomar um loss por conta que o gráfico tá te falando o seguinte: Olha, Pedro, você não pode entrar aqui. e você vai entrar, porque você não sabe o conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Então já se inscreve aqui que a gente posta vídeo de segunda a sexta, ensinando você a como ter resultados em opções binárias, neck option, na cotas, por aí vai. Então bora lá pessoal, bora pra tela. Aí pessoal, estamos de cenário novo, fiz a mudança já, para quem me acompanha no Instagram, postei tudo lá nos stories, tá? Fizemos a mudança já, então vai lá no nosso Instagram que a gente posta tudo. E é o seguinte, pessoal, a gente vai estar utilizando a Cotex, tá? Pra quem já é velho do canal já sabe por quê. Eu tenho um vídeo até explicando por que eu não uso a IKEA Option e afins. Na realidade, a gente acaba usando sim, mas eu não uso para lucrar, para alavancar. Eu faço uns tutoriais, mas enfim, cara, utilizem a Cotex, o link tá na descrição, é uma corretora muito boa. Tem várias vantagens, como saque por Pix, depósito por Pix, e ela não tem delay, então isso é muito bom para nossa estratégia, beleza? Pessoal, é o seguinte, leitura de vela e padrão de vela, cara, é quase a mesma coisa, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente vê um gráfico, a gente vê padrões nele. Então aqui eu vou pegar um exemplo para vocês, cara, que é o seguinte, a gente pode ver aqui que isso aqui é um padrão, cara. Ele toca aqui no topo, desce, sobe aqui, desce novamente. Então, olha, se a gente colocar aqui uma linha de suporte, uma linha de resistência, então eu vou vir aqui e vou pegar a nossa linha horizontal, certo? E é o seguinte, a gente vai ver que a seguinte padrão do nosso gráfico, cara. Ele vai pegar, ele vai tocar nessa linha de baixo e vai tocar nessa linha de cima, tá? Então, olha, tocou aqui, subiu, aqui tocou, desceu, tocou, desceu. Entende? Isso é um padrão, cara. E é com esses padrões que a gente faz a nossa leitura de vela, ok? Então, uma coisa está muito ligada com a outra, tá? Você tem um padrão remete a uma leitura, então você só vai ler aquilo que é um padrão. Então a gente vai ver aqui alguns tipos de padrões que eu vou passar para vocês, tá? Então é bom até vocês anotar, e o editor vai estar deixando na tela também de uma forma mais simplificada, tá? Então a gente pode ver, olha, esse padrão que a gente colocou aqui, cara, ele se repetiu aqui, estão vendo? Então, cara, isso é muito legal, muito importante a gente estar vendo, que os padrões ele tem de se manter no gráfico. Então, se um gráfico está com vários padrões, então ele está muito bom de operar. Se você pega um gráfico que está com poucos padrões, quer dizer que é o seguinte, o mercado está muito volátil, ele está muito bagunçado. Então, nenhuma estratégia ou a maioria das estratégias que você utilizar ali, cara, não vão ter efeito, entende? Então, isso faz a gente ter a menor quantidade de loss possível, tá? Para a gente estar analisando melhor, a gente pode deixar em M5, porque ele é mais estável do que M1. M1 tem muita volatilidade, tá? A maioria das minhas estratégias são M1. Mas para você fazer uma leitura e tal, é bom você fazer em M5, e se tiver aqui em M5, você opera em M1, certo? Porque normalmente a gente não opera em cima dessas instabilidades, tá? A gente não opera em cima do nosso padrão, mas o padrão vai validar se tá legal ou se não tá legal da gente estar operando. Para isso, basicamente, que funciona é o nosso padrão de vela, nossa leitura de vela, tá? Então, olha, GPB-JPY, vamos abrir aqui o ativo, tendência de alta muito grande, tá vendo? Aqui não tem nenhum padrão, cara, aqui só tá crescendo. Então, olha, não é bem legal de estar trabalhando aqui, tá? A gente vai caçar aqui, cara, alguns padrões muito comuns de estar acontecendo, que olha, eu acho que eu acabei de ver um aqui, em M10, cara, tá, não dá pra ver certinho, mas olha, a gente pode ver aqui, ombro, cabeça, ombro, tá? Então, esse aqui é um padrão básico, ele é bem simples de estar observando ele, que é o seguinte, cara, o gráfico ele vai estar com uma tendência de baixa, ele vai tocar no ponto, vai subir a certo ponto, que aqui seria o quê? Que seria o nosso fundo, o nosso topo, e depois ele volta no fundo, tá? Então ele deu uma atualização aqui, mas enfim, a gente pode colocar outra linha aqui, a gente vai ver o seguinte, ó, ele vai tocar no fundo, tocar no topo, tocar no fundo. Então isso mostra o quê? Uma estabilidade, tá? Então ombro, cabeça, ombro. Bem simples, tá? Ele até se repete aqui de uma forma menor, ombro, cabeça, ombro. Beleza? Ombro, cabeça, ombro. Ele pode se ter invertido, cara. Quando é uma tendência de alta, ele pode estar de cabeça para baixo. Outras pessoas chamam de outro nome,
mas, cara, é a mesma coisa, tá? Então, se a gente pegar aqui uma tendência de alta, que não tá muito legal, cara. Se eu achar, eu falo pra vocês, tá? Mas mais como uma tendência de queda, ele vai tocar nessa linha mais funda, né? Que é o nosso fundo, ou o nosso suporte, beleza? Então, ele vai tocar no suporte, vai subir na nossa resistência e vai tocar no suporte novamente, tá? Então, esse é o padrão que ele faz. Então, ombro, cabeça, ombro, ok? Então, cara, esse é o mais básico, que se repete muito. Então, o que isso aqui representa pra gente? Que o preço está estável. Então, o ativo está estável. Então, é legal para você aplicar sua estratégia quando está dessa forma, tá? Um outro muito comum também, que eu vou passar para vocês, tá? Aqui, vamos abrir outro ativo. Com certeza a gente vai fazer uma entrada, beleza? A partir dessas entradas nossas, mas olha, aqui eu acho que dá para mostrar para a gente uma bandeira. Aqui está mais para flanela. O que acontece? A flanela e a bandeira de alta, elas são bem parecidas, tá? O que muda mais é a angulação. Então, eu vou estar deixando aqui a bandeira de alta aqui do lado e a flanela de alta aqui. Vocês compararem o jeito que elas duas. Mas a gente vai ver na prática, olha, tendência de alta muito grande. E o que a gente observa aqui? Se a gente pegar aqui uma linha de tendência, linha de trend, a gente vai ver o seguinte, que aqui vai fazer um movimento de bandeira, cara. Ou flanela, tá? A flanela é mais reto e a nossa linha de baixa, cara, ela é de... a gente chama de bandeira, tá? Aqui tá mais pra bandeira porque começa aqui, vai até aqui. E aqui a parte de cima, ela vai replicar isso. Então, olha, a gente pode ver aqui. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse cone aqui dentro de uma tendência de alta. Então, o gráfico está subindo, ele vai tocar na máxima, vai descer, vai tocar, vai descer e depois ele vai explodir novamente. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, subir, aí ele desce, toca na linha de resistência e de suporte e depois sobe novamente. Então, ele vai dar ele está na tendência principal de alta, só que no meio dessa tendência principal de alta, ele vai ter uma tendência de queda e depois vai ter uma tendência de alta novamente. Então isso é muito comum, cara. Isso aqui é uma bandeira de alta, tá? Você pode confundir sim bandeira com flanela, mas aqui tá bem explícito que é uma bandeira. O que aconteceu foi um rompimento aqui que pode, sabe, quando a gente fica meio assim, quando a gente não observa direito. Porque a gente olha numa imagem igual essa aqui, que eu mostrei pra vocês, a gente vê que é muito plástico, né? Que é muito fixo. Mas na realidade não é, cara. Na realidade tem pavios, tem estabilidade, você talvez pode estar nervoso. Então, assim, você tem que treinar bastante para começar a observar isso com uma certa facilidade, tá? Então, olha, aqui outro exemplo, tendência de queda e aqui no meio dá uma tendência de alta. Então, isso aqui, cara, acontece muitas vezes, muitas e muitas vezes, tá? Então, olha, a gente pode ver que tendência de baixa, o gráfico tá caindo, não tá? Só que o que a gente pode fazer? A gente pode ver que deu uma tendência de alta, pô. Na verdade, a gente tem que fazer sim para ser tendência de alta, né? Então aqui a gente pode ver que deu uma tendência de alta, na verdade aqui vai ser uma flanela, tá? Exemplo de flanela, beleza? Flanela de baixa. O gráfico está descendo, ele toca lá em cima, desce, toca lá em cima e desce. E depois ele rompe para continuar a tendência dele normal. E aqui ele morre a tendência. Aqui não vai ser mais tendência de baixa, aqui vai vir uma tendência de alta depois, tá? Isso em M5. Se a gente abrir em M15, a gente vai ver se esse comportamento, olha, pra vocês verem, M15 fica muito mais claro, tá? Ele vai tocar lá em cima, vai descer. Olha, aqui respeitou muito, cara. Isso aqui sim é uma bandeira legítima, tá? E aqui sim é uma flanela legítima. Então, flanela de baixa, por quê? Tendência principal de baixa. E aqui, bandeira de alta, principal tendência de alta, cara. E por aí vai, cara. Aí, nesses padrões, você vai vendo que o gráfico realmente está sendo respeitado, como você pode observar, e afins, tá? Essas leituras, elas são muito importantes, principalmente essas duas, em M5 para cima. Então, você viu que M5 ficou um pouquinho difícil de ver, mas M15 ficou bem legal, cara. Tá bem nítido isso aqui. Só de você bater o olho, você já observa. Se a gente vê em M10, vai ficar um pouquinho instável por conta desse rompimento, cara. Mas aqui ficou perfeito. Então, pra vocês verem, são esses padrões que vem acontecendo. E a partir daqui que a gente pode estar operando, tá? Tá observando. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar analisando para ver se o ativo está estável a partir dessa leitura de vela e vai estar aplicando uma estratégia em cima, beleza? Então, bora lá para a tela. Normalmente, o que acontece? Quando a gente faz esses dois filtros, a assertividade sobe muito, cara. Você vai bater ali uns 90 e tantos por cento de assertividade, tá? Porém, a quantidade de sinais é um pouco limitada em quantidade do tempo. Como assim, Pedro? Se você for operar M1 sem fazer a leitura, em uma hora você vai pegar o quê? Uns 4, 5, talvez dependendo da estratégia, uns 7 sinais. Agora, se você for operar com a leitura de vela, você vai ficar muito mais assertivo, tá? Porém, a quantidade de sinais vai ser menor. Talvez vai ser uns 3, 4, mas a assertividade sobe. Então, assim, é uma relação, cara. Não tem como. Quanto mais sinais você pega, cara, menor tende ser a sua assertividade. É uma regra? Não. Mas acontece em várias vezes, tá? A assertividade sobe, cara, a quantidade de sinais vai cair um pouco. Não tem como.
Não tem como você pegar aí 10, 20 sinais e a maioria é uma assertividade muito alta, cara. Você vai pegar bastante loss, tá? E quando eu falo assertividade, eu não falo em porcentagem, mas em quantidade. Porque talvez, não importa se você pegou 10 win, se você pegou 2 loss aí e cada um foi metade da banca, você vai quebrar, entende? Então, essa relação de custo-benefício que a gente estiver calculando, tá? Não necessariamente você precisa fazer todas, mas é uma dica que eu dou para vocês. Olha aqui para vocês verem. Tendência de baixa que vai dar ou uma bandeira ou uma flanela. Então aqui eu vou colocar a linha estendida, que vai ficar mais fácil a gente estar observando, beleza? Então aqui a gente vai estar analisando o padrão, tá? Tendência principal tá de baixa, cara. Então aqui a gente vai ter que fazer um put, não tem como. A gente vai ter que fazer um put, a gente pode até fazer um put. A gente tá em M1, cara. A gente vai fazer um put agora, tá? Por que eu fiz o put aqui? Porque simplesmente a gente colocou aqui uma linha, que foi mais ou menos uma linha que foi direta daqui, tá? E ela representa o quê, cara? Representa o seguinte. Olha, eu vou dar uma volta, tá? Eu vou fazer esse movimento de bandeira ou de flanela, porém eu vou voltar para minha tendência normal, cara. Eu não quero essa tendência. Entende? Isso que a gente tem que observar. O gráfico conversa com a gente. A gente analisa, o gráfico fala. A gente fala, o gráfico analisa. Então, por aí vai, cara. Então, a gente vai ter que ler o gráfico. E quando a gente lê o gráfico, a gente fica muito mais fácil da gente ter o win e a assertividade sobe muito mais, cara. Então, o que eu fiz aqui? Eu operei em M10 para fazer a entrada em M1, ok? Cara, é um método que eu utilizo muito, tá aí, ó, R$ 3.640, tá? É um método, assim, muito tranquilo de você fazer, por quê? Porque M10, cara, você observa bastante, o gráfico bem amplo. E M1, cara, é scalp, é uma entrada bem rápida, entende? Então, só de eu colocar essa linha aqui de tendência, ver que vai formar uma bandeira, eu já observei o seguinte, olha, essa vela esticou muito. A partir do momento que ela esticou muito, cara, ela tende a voltar pro comportamento de bandeira, tá? Então, cara, essas análises, essa entrada que eu fiz, não foi muito uma estratégia bem montada, uma estratégia... Porque é melhor o feito do que o perfeito, beleza? É melhor feito do que perfeito. Então, só de eu observar esse movimento, observar que tem tendência de queda e observar o tamanho que deu essa vela aqui, a gente pode ver o seguinte, só da gente ler essa vela, a gente pode ver que essa vela foi muito grande. Então ela teve um pavio muito grande, olha o tamanho desse pavio, aqui foi um doji, e essa vela foi muito grande também. Então o que isso mostra? Isso mostra o seguinte, a tendência está de queda, aqui já está gastando bastante energia para o gráfico fazer esse comportamento, né, e voltar para a tendência. Então, quanto maior o tempo que passa, maior ele tende a ficar menor para voltar para a tendência. Como assim? Eu vou mostrar para vocês. O que mostra para a gente? Tudo vai em comum, tá? A flanela, cara, ela tem um comportamento assim, de cone, tá? Então aqui a força é muito maior do que no final. Então olha o tamanho dessas velas aqui, olha o tamanho dessa vela verde, o tamanho dessa vela vermelha. E você vai vendo que vai tendo pavios, o pavio mostra o seguinte pra gente. Olha, eu cheguei lá em cima, só que eu não consegui manter, eu tive que voltar. Então a força vai diminuindo. A partir do momento que a força vai diminuindo, vai ficando melhor para a gente estar fazendo a entrada. Então olha aqui, essa aqui foi uma bandeira, então o gráfico estava subindo, e aí teve uma tendência de queda um pouquinho, que virou a bandeira e depois subiu. Então olha, a gente pode ver que as velas aqui são bem grandes, pavios bem grandes. Olha, deu 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes, 5 velas de cal, para depois dar uma vela vermelha. Então a gente pode ver o seguinte, a partir do momento que as velas vão chegando no final, elas vão diminuindo de tamanho e de força. E aí mostra pra gente a maior probabilidade da gente não tomar o loss. Aqui a gente tomaria o loss, porque olha o tamanho dessa vela. Essa vela foi muito forte. Porém, cara, na maioria dos casos, ele tende a manter esse padrão, que é essa leitura de vela que a gente faz, tá? Então, é assim que a gente se torna assertivo. É a gente mantendo uma leitura, testando na conta demo, analisando, cara. Pra vocês verem que o negócio não é fácil, tá? Mas o negócio você precisa, assim, de ver conteúdo, tá? Eu tenho um vídeo que se você juntar estratégia com leitura, cara, seu conhecimento sobe lá em cima, tá? Essa estratégia aqui que eu postei ontem não, postei segunda, teve muita view porque eu ensino estratégia e ensino como você vai lucrar com ela, cara. Eu só não passo ela aqui, opero e pronto. Não, eu gosto de ensinar tudo para você estar aprofundando cada vez mais. Então esse vídeo de leitura de vela é muito importante para você estar aprofundando como trader de verdade, tá? Então minha dica para você é o seguinte, cara, já se inscreve no canal, porque aqui a gente posta vídeo todos os dias. E esse conteúdo, cara, é só o começo, tá? É só o começo. Esse conteúdo é muito importante porque eu passei só 3 padrões de velas, 3 leituras de velas para você fazer, cara. E olha o tanto de possibilidade que você já tem. Agora imagina se você ver conteúdo de segunda a sexta, cara. Você vai ter um conteúdo fora do comum.
Porque as pessoas acham que vão ter dinheiro da noite pro dia. 95% das pessoas de opções binárias acham que vão ter resultados da noite pro dia. E não é assim. Você precisa treinar, ter constância, ter resultado, para depois vir um dinheiro, tá? A gente acha que constância junto com o dinheiro não vem. Constância é um passo para você ter resultado. Então aqui nos vídeos eu vou passando tudo para vocês terem resultado de verdade também, tá? Não apenas enganação, não vendo curso, não faço nada desse tipo. Eu não quero arrancar o seu dinheiro, eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, tá? Olha a diferença. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Então já se inscreve aqui, cara, para você ter mais acesso a conteúdos como esse, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com nós por mais um vídeo, tá? Cenário novo, tudo novo aqui. Tudo para fazer você aprender melhor, para você ter mais resultados, para você crescer como um trader de verdade e ter, querendo ou não, uma renda ali, final do mês, final da semana, conseguir ter resultados de verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.